Desculpa, pessoal, eu tive que atender essa ligação. Eu podia dizer que era o presidente dos Estados Unidos, Joe Biden, podia dizer, mas era, na verdade, a companhia que vai consertar a minha máquina de lavar roupa. Então a gente tem que fazer isso de vez em quando. Vamos lá. Então, voltando ao meu ponto, às vezes a gente acerta no nosso juízo jornalístico, às vezes a gente erra. Tá? Isso não é motivo para derrubar ninguém no ar. Eu estava falando ali, não quis ser tão explícito na PAN, mas a Thaís Oyama todo dia falava no 3 em 1 do meu lado que uma fonte no Palácio do Planalto tinha dito para ela não sei o que, e eu nunca sei se ela tinha, se quem estava mentindo era ela ou a fonte, mas eu ligava para o Palácio do Planalto e perguntava, vem cá, é verdade que isso aconteceu? E eles me falavam, não. Então, o juízo jornalístico dela, ela achava, às vezes, a fonte crível, ia lá e publicava uma notícia que muitas vezes, aliás, na imensa maioria das vezes, era falsa. Ela escreveu um livro inteiro com informações fictícias. É um direito dela como jornalista. Se ela calunia alguém e difama alguém, existem os remédios judiciais para fazer isso. Então, se as informações que o Alan ou qualquer pessoa estão passando a respeito de um fato ou outro são ruins, quem paga é o Terça com a credibilidade dele, é o Alan com a credibilidade dele. Não há juiz no mundo que tenha o direito de dizer previamente, porque a característica da censura é prévia, previamente que uma pessoa pode ou não divulgar determinada informação. E aí vem o segundo argumento, o argumento do seguinte, não, mas Paulo, que de uma forma ou de outra é parecido com o argumento do Zé Maria, não é igual, então eu vou fazer aqui a ressalva. Mas, Paulo, o cara pode falar o que ele quiser, mas não pode falar na plataforma dos outros. Aí eu falo assim, errado. Tecnicamente errado, porque tem coisas que são uma questão de opinião. Tem coisas que são questões de opinião. Agora, isso não é uma questão de opinião. É uma questão técnica, legal. Por quê? E aí eu vou explicar por quê. Em primeiro lugar, tem 3 argumentos a respeito desse assunto. O primeiro argumento não é o legal, não. É parcialmente legal, mas é mais moral. Quando eu entro no YouTube, quando eu entro no Twitter, quando eu entro no Instagram, quando eu entro no o que mais que eu tenho? Twitter, YouTube, Instagram e o Telegram. Quando eu entro nessas mídias, eu estou construindo uma audiência. Né? Então vocês estão aqui, hoje eu tenho aí quase 190 mil inscritos aqui no YouTube, e eu comecei a construir essa audiência atrás, e comecei a construir essa audiência com um combinado. Por que eu falo combinado? Porque o combinado ele vai acima do contrato. Contrato, esses termos e serviços que qualquer um assina, esses contratos de adesão que qualquer um assina no YouTube, e a gente vai falar sobre isso, eles estão por trás de um combinado implícito, que é o fato de que existe uma relação onde eu vou trazer audiência, vou construir a minha audiência aqui, é como se eu estivesse construindo uma casa, num terreno, que é dos outros, mas que eu tenho um contrato de 30 anos para construir esse terreno. E eu vou construindo ele ao longo do tempo, com muito trabalho, com muito dinheiro, com muito esforço, com muita dedicação, com muito conteúdo de qualidade, eu vou construindo aqui. Isso vale para o Twitter, isso vale para o YouTube, isso vale para o Instagram. É o nosso patrimônio como jornalista, a audiência. Isso é o patrimônio do jornalista. A gente ganha dinheiro com a audiência. Então, meus vídeos no YouTube são monetizados. Vocês me dão um dinheirinho quando vocês assistem os meus vídeos ou quando fazem um superchat. Vocês me dão um dinheirinho. Perfeito. Tá legítimo. Quando outra forma que você ganha, você faz às vezes um canal no YouTube para você promover um produto que você tem. No caso do Terça Livre, as assinaturas do Terça Livre. Então o Terça dedica tempo, constrói estúdio, contrata gente, contrata editora, investe em equipamento, faz um investimento com a expectativa de que ele vai poder usar colocar aquele conteúdo. Claro, sem violar os termos e serviços. Quais são os termos de serviço? Você não pode xingar ninguém, fazer racismo, você não pode fazer coisas de conotação sexual, você não pode, enfim, violar direitos de copyright. Todos esses são os termos de serviço. Nos termos e serviços originais, tem coisas que são explícitas e tem coisas que são vagas. Quando você entende que você não vai fazer discurso de ódio, nunca na sua cabeça você está achando que comentar o discurso do presidente, aliás, comentar não, repercutir e replicar o discurso do presidente
é um discurso de ódio. O cara é o presidente dos Estados Unidos, ou o presidente do Brasil, ou o presidente não sei aonde. Você está informando o seu público. Você nunca vai imaginar que a atividade jornalística é discurso de ódio. Você nunca vai imaginar que você dizer que você recebeu uma informação de uma fonte é discurso de ódio. Onde é que isso começou a mudar? Quando os iluminados, e assistam lá da Social Dilemma no Netflix, o dilema das redes sociais, eles acham que está tendo muita polarização no mundo, e que o jeito deles resolverem a polarização é eles calarem o lado que eles consideram extremistas. E aí, você começa a entrar numa zona onde quem determina quem é extremista? Quem determina quem é o extremista, provavelmente, é uma mulher de cabelo roxo e cabelo no sovaco que administra aqui essa porcaria desse YouTube. É uma militante do PSOL, é uma eleitora do Joe Biden, é uma eleitora do Boulos. Essa mulher, hoje, vai determinar. E às vezes uma eleitora ali daquela direita limpinha, da esquerda limpinha, perdão, do João Dória, não sei o quê, do Fernando Henrique, às vezes na melhor das hipóteses é isso. Essa mulher vai determinar quem é extremista. E o problema, vocês pesquisem o que é janela de Overton, o problema é que essas pessoas têm uma janela de Overton completamente deslocadas. Então qualquer um que não seja... O Fernando Henrique Cardoso é de extrema direita. Então essa pessoa vai lá e fala, você é extremista, o seu conteúdo é extremista. Tá vendo? Vocês são tão extremistas que estão até invadindo a Casa Branca não, o Capitólio. Então tem direito de censurar o seu conteúdo. Você é negacionista porque você acha que máscara pode não funcionar. Quem é você para acreditar num estudo científico dinamarquês com 6 mil pessoas que saiu? Quem é você para dizer que os lockdowns não funcionam? Não sei o que. Proibido. Isso aí está atrapalhando o mundo. Cala a boca. Ora, isso não estava. Esse não é o combinado. Então, esse é o primeiro argumento. O segundo argumento é um argumento econômico. É um argumento de teoria econômica. E para isso eu preciso explicar a vocês o que é um monopólio natural. Um monopólio natural, ele é quando uma empresa, quando as forças naturais do mercado, elas concentram a demanda ou a capacidade de oferta em um agente. No caso, o monopólio natural, no caso, os oligopólios naturais, em poucos agentes. Tá? Então, isso normalmente, esses monopólios, eles se formam em nichos onde você tem altos custos fixos ou uma barreira de mercado significativa para as pessoas entrarem. E, geralmente, você tem custos variáveis mais baixos. Quer ver um ótimo exemplo do monopólio natural? Uma companhia elétrica. Pô, não dá para todo mundo entrar no mercado de passar cabo de energia elétrica para tudo que é lugar. Não é todo mundo tem acesso à rede termoelétrica, etc. A telefonia é outro, porque você não... antenas, etc, etc. Existe uma discussão econômica se as redes sociais são um monopólio natural. A minha tendência como economista é achar que sim, são um monopólio natural, porque você tem a característica de uma barreira de entrada e custos fixos altos, mas mais importante, a barreira de entrada é um negócio que se chama massa crítica. Por quê? Porque para uma empresa como o YouTube dar certo, e é por isso que as pessoas precisam entender que não basta você abrir o seu canal, para uma empresa como o Twitter dar certo, etc, etc, você precisa ter todo mundo lá dentro, você precisa ter um grande número de pessoas lá dentro. Porque isso só dá certo depois que você tem volume para monetizar os anúncios, só dá certo depois que você tem volume para que você tenha indicação de conteúdo orgânico. Só dá certo com essas coisas. Então se eu abrir lá a minha Parler, seja lá qual for, eu vou ter pouco usuário. E quando você tem pouco usuário, pouca gente quer entrar, porque tem poucos usuários para você interagir. Então é muito difícil. É impossível? Não, não é impossível. Monopólios naturais às vezes quebram. É muito difícil você conseguir quebrar essa barreira de entrada. Não é impossível. Mas então é uma zona que não é absolutamente clara, mas é uma zona cinzenta. Como é que os governos agem quando você tem monopólios ou oligopólios naturais? Você tem leis antitrust e você tem regulação. Eu sou um cara favorável à regulação? Não. Normalmente, em condições normais, a teoria econômica mostra que regulações diminuem o excedente do consumidor e excedente do produtor, diminuem o welfare normal, geral da economia. Mas, em determinados casos, o seu único objetivo não é o welfare e você quer, o governo, a sociedade decide agir numa determinada direção. Então, é muito fácil vocês verificarem se o YouTube é ou não um monopólio natural. Basta vocês verificarem o seguinte: quantos concorrentes o YouTube tem?
tem o Vimeo, você tem o outro lá que eu esqueci o nome, etc, etc. Ah, Paulo, por que você não põe seu conteúdo lá? Ora, porque meu conteúdo, eu quero atrair meu conteúdo para o YouTube para o meu conteúdo ser monetizado. Eu estou aqui falando agora com quase 3.000 pessoas. Ah, e mais, o YouTube mostra o meu conteúdo quando ele não resolve Shadowban, mas mesmo ele Shadowban, e aí eu peço a vocês que curtam, compartilhem, comentem, porque isso é assim que aumenta o algoritmo de relevância. Então, o YouTube compartilha meus comentários com outras pessoas e aí essas pessoas têm acesso. Então, eu falei do primeiro argumento, que é um argumento contratual, falei de um segundo argumento, que é um argumento econômico, né? Por que as empresas de tecnologia não podem ser tratadas da mesma forma que qualquer empresa, e um terceiro argumento, que é um argumento importante, e esse explica o erro que o Zé Maria cometeu, é o argumento do Section 230. E aí, isso aí é um tema que eu vou abordar longamente, vou contar toda a história, é um tema cabeludo, mas eu vou explicar rapidinho aqui para vocês. Eu vou abordar longamente, existe um capítulo do curso que eu estou fazendo, para quem não sabe, eu estou fazendo um curso, vou fazer um sales pitch aqui rápido. Para quem não sabe, eu estou fazendo um curso que se chama O Fim da América. O objetivo desse curso é mostrar para vocês por que as coisas estão assim dentro dos Estados Unidos, explicar que a eleição do Joe Biden não é a doença propriamente dita, não vai ser ela que vai causar o fim da América, embora ela possa acelerar o fim da América, mas que existe um problema muito maior por trás. Um problema de educação, um problema de cultura, um problema de valores, um problema de Estado aparelhado, um problema de declínio militar, um problema de declínio econômico. Todas essas são as causas, e eu vou explicar detalhadamente. São 10 módulos, onde eu vou abordar. O primeiro módulo é sobre patriotismo, o segundo é sobre o declínio do cristianismo, o terceiro é sobre o declínio da educação, o quarto é sobre o declínio de Hollywood e a cultura pop americana, quinto é sobre a imprensa, sexto é sobre as big techs, depois eu tenho militar, econômico, e aí eu falo um pouco sobre o futuro dos Estados Unidos para vocês. Esse é o panorama do curso. Depois de cada aula, a gente vai ter uma aula, depois de cada aula a gente tem uma entrevista com pessoas. Eu queria poder dizer aqui quem são as pessoas, mas a gente está falando de gente são as celebridades que vocês veem. Um deles, eu antecipo, tem até documentário sobre ele no Netflix, que confirmou ontem a entrevista. Estou falando de gente de peso aqui nos Estados Unidos, onde a gente vai comentar cada um dos assuntos, 2 módulos. Bom, e aí depois eu vou ter uma mentoria, uma aula de dúvidas, para quem quiser tirar dúvidas específicas dos Estados Unidos. Nesse capítulo de Big Tech, especificamente, existe um ponto central que vocês precisam entender, é um ponto legal. Existe nos Estados Unidos uma separação entre as empresas de tecnologia e as empresas de mídia. O Zé Maria estava dizendo, não, as empresas de tecnologia são empresas de mídia, e ele tem um ponto correto nisso. Então, portanto, eles têm o direito de fazerem isso, etc, etc. Aí é que está o erro. As empresas de tecnologia estão se comportando sim como empresas de mídia, mas elas não estão sujeitas às consequências e às regulações que uma empresa de mídia segue. Então, por exemplo, vamos lá. Quando eu venho aqui no YouTube e falo, sei lá, o Jailson de Souza aqui, que está me comentando aqui, que foi o último chat que eu vi no nome, ele é ladrão. Quando eu falo isso, o Jailson de Souza pode me processar. Mas ele não pode processar o YouTube. Quando se eu for na PAN e falar assim, o Jailson de Souza, não, sei lá, agora vamos botar, a Alba Cardoso, ela ladra. Ela pode me processar e pode processar a Jovem Pan. Transferir aqui para os Estados Unidos. Vamos dizer que eu trabalho na One American News. Falo que a Alba Cardoso é ladra, ela pode processar a One American News e a mim, os dois. Por quê? Porque lá atrás, e eu vou contar essa história inteira, fizeram a separação do que é plataforma para o que é veículo editorial. E qual é essa separação? Isso começou lá atrás, com as BBS, onde as pessoas com os fóruns de discussão, onde será que você podia processar o provedor por alguma coisa que a pessoa colocou no ar? Lá atrás, a internet, estou falando de 90 e pouco. Eu tenho que olhar que eu ainda estou escrevendo essa aula, mas eu sei o caminho. Então, lá atrás, começou essa regulação e aí você criou a Section 230 do US Code, que diz o seguinte, que
as plataformas, os provedores de conteúdo, nos quais se enquadram o YouTube, eles têm uma isenção de responsabilidade porque eles não editorializam conteúdo. E essa é a chave. Editorialização de conteúdo. Então, por que o YouTube não pode ser processado? Porque o YouTube não editorializa, ou seja, ele não filtra o que eu estou falando. Eu chego aqui, posso falar que o Fred Guilherme é estuprador, sei lá, não sei se pode usar essa palavra, daqui a pouco eu vou tomar um strike aqui. Olha como a gente está tendo que tomar cuidado com o discurso. O Fred Guilherme toma uma determinada, sei lá, faça uma calúnia qualquer, e o YouTube não tem controle sobre isso. Ao contrário da Jovem Pan. Ao contrário da Jovem Pan. Ao contrário da One American News. Onde eu sou contratado. Ela tem ascensão sobre o meu conteúdo. Se eu falar alguma coisa que é uma calúnia, ela tem que me demitir, tem que retratar no ar, tem que corrigir, etc, etc. Isso é uma responsabilidade editorial como veículo. Então, no caso do YouTube, se o Terça Livre faz um comentário leviano sobre alguém, o YouTube não pode ser processado. Como o YouTube não pode ser processado, ele não tem o direito de remover o conteúdo. Ou o raciocínio inverso. Se ele começa a remover conteúdo, ele passou a editorializar este conteúdo. E se passou a editorializar este conteúdo, ele passa aí sim, e neste ponto é o ponto onde o José Maria estava correto. Não dá, você imagina eu explicar tudo isso no ar, estou aqui há sei lá quanto tempo no ar. Neste ponto, se o YouTube começar a editorializar conteúdo, ele passa a ser um veículo de mídia. Ora, se ele ganha com atividades jornalísticas, se ele ganha com mídia veiculada, e se ele editorializa conteúdo, ora, ele é igualzinho a Jovem Pan. Ele é igualzinho. Se ele tem o poder e ascensão sobre o que eu falo, inclusive previamente, ele é um veículo de mídia. Só que aqui nos Estados Unidos ele não está sujeito às regras do veículo de mídia. E essa é que é a grande discussão. Então, quando você fala assim, o YouTube é um veículo de mídia, então eles têm o direito de fazer isso. Você está tecnicamente errado. Isso não é uma questão de opinião. Não é, tá errado. Opinião é se você acha que a fala do Donald Trump é conteúdo extremista ou não. Isso é uma questão de opinião. E aí a gente pode discutir. Que um veículo de imprensa não é que um veículo, que o YouTube, que uma empresa de rede social não é um veículo de mídia, não é uma questão de opinião. E eu espero com isso ter satisfeito aí as perguntas que vocês tinham. Se alguém quiser mandar superchat, só tem 2 superchats aqui, do Márcio Aranda, obrigado pela contribuição, e da Carol Martinez, o Martinez talvez. Paulo, você concorda que a censura não é o Terça Livre, sim a população? Parabéns pelo trabalho. Obrigado, Carol. Carol aí acompanha bem, obrigado. Concordo que a censura é a população. O Terça, a população que deixa de ter o acesso ao conteúdo, né? Então, a censura é a população no sentido de que impede. A população tem as suas ideias, o Terça vocaliza uma parte da opinião da população, e essa opinião não pode ser representada porque uma estagiária de cabelo roxo, ou porque uma gerente de cabelo roxo, porque agora, antigamente eram só as estagiárias que tinham cabelo roxo. Agora, as gerentes têm cabelo roxo. Os executivos têm cabelo roxo. E você pode ter cabelo da cor que você quiser. Obviamente que eu estou fazendo uma estereotipação